Muito bem. Na aula passada, nós vimos a questão da aplicação da legislação tributária e vimos que, como regra geral, nós temos a irretroatividade baseada no artigo 105 do CTN, que vimos no finalzinho da aula passada, mas para que a gente pegue o fio da meada, vamos dar uma olhadinha de novo no nosso artigo 105. Vamos lá. Artigo 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos faturadores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início, mas não esteja completa nos termos do artigo 116. Muito bem. Então, minha gente, como é que ocorre isso? Já vimos. Uma indústria manda um produto para um parque de exposições para uma venda futura lá. Esse faturador está sob condição suspensiva dessa venda futura. Nesse caso, se houver uma mudança de legislação no meio, essa nova legislação aplicar-se-á a esse faturador pendente da futura venda. Mas a regra, portanto, é essa. Aplica-se aos faturadores futuros e aos pendentes naquele momento. No entanto, existem situações nas quais esta lei poderá aplicar-se a faturadores pretéritos, faturadores passados. Muito cuidado. O artigo 105 que acabamos de ver determina que a legislação tributária aplica-se a faturadores futuros e aos pendentes. Já o artigo 106, que vamos conhecer agora, que traz as exceções da possibilidade de aplicação retroativa, esse artigo 106, ele determina que a lei aplica-se a ato ou fato pretérito. Olha a sutileza que o tarado examinador adora. Artigo 105, vamos lá para a tela de novo. Artigo 105, a legislação tributária aplica-se a faturadores futuros ou pendentes. A legislação. Já o artigo 106 determina que a lei aplica-se a ato ou fato pretérito. Portanto, voltando para mim, esse é um detalhe muito importante. No que diz respeito à aplicação retroativa, não é para toda a legislação, para decretos, normas complementares, não. É só para lei. A única possibilidade é para lei. Muito bem. Então, vamos ver, são dois incisos, duas situações nas quais caberá essa aplicação retroativa. Vamos lá para o inciso primeiro. A lei aplica-se a fato ou ato pretérito, inciso primeiro, em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados. Muito bem. Minha gente, o que é uma lei expressamente interpretativa? É uma lei que não cria absolutamente nada de novo, absolutamente nada de novo. Ela apenas interpreta melhor algo já criado por uma lei anterior. Nesta hipótese, ela pode retroagir, ela retroage, exceto para aplicar penalidade. Vamos a um exemplo prático dessa situação que vai fazer com que você entenda perfeitamente o que é essa possibilidade de retroação da lei. Vamos lá. Um caso típico foi o ICMS. O ICMS, ele surgiu da união de 6 antigos impostos. Do antigo ICM, do antigo Imposto Único sobre Minerais, Imposto Único sobre Energia Elétrica, Imposto Único sobre Combustíveis Líquidos e Gasosos, Imposto sobre Transportes e Imposto sobre Comunicações. Juntaram esses 6 impostos, botaram num panelão e deu origem ao ICMS. Então ficou um imposto extremamente complexo, de difícil aplicação em função dessa união de vários faturadores em um só. Mas os estados instituíram o ICMS e os faturadores foram ocorrendo normalmente. Mas havia muita confusão com relação a isso. Por exemplo, o serviço de transporte interestadual e intermunicipal é tributado pelo ICMS. Mas a refinaria, por exemplo, Duque de Caxias, estava enroladíssima na época, porque não sabia como tributar no caso de transporte através de oleoduto e gasoduto, se era tributado, se não era tributado.
Então havia tanta confusão que o próprio Estado achou por bem, nesta hipótese, publicar novas leis. Leis estas que apenas interpretavam algo já criado pela Lei 1423, no caso do Rio de Janeiro, ou outras leis em outros estados, que instituíram o ICMS nos diversos estados. Então essa lei, por exemplo, dizia: conforme já estava previsto na lei número tal, instituidora do ICMS no estado tal, o transporte através de oleoduto e gasoduto é tributado pelo ICMS dessa forma, etc. Então, não criava absolutamente nada de novo, apenas interpretava melhor algo que já estava criado pela lei instituidora do ICMS. Nesse caso, a lei expressamente interpretativa pode retroagir, mas com um detalhe. Ao retroagir, verificou-se, por exemplo, que teria que ser pago um ICMS de R$200. Mas como não foi pago no vencimento, há uma penalidade a ser cobrada. O que é que o Código Tributário Nacional determina? Na medida em que o próprio Estado, reconhecendo a dificuldade de interpretação da lei, cria nova lei expressamente interpretativa, não seria justo cobrar essa penalidade. Portanto, determina que é excluída a aplicação da penalidade. Vai se cobrar apenas o tributo, mas não a penalidade. Juro de mora, atualização também, mas penalidade não. Excluída a aplicação de penalidade. Ora, minha gente, então essa é a lei expressamente interpretativa. Ela retroage, porque não está criando absolutamente nada de novo, ela está apenas interpretando algo melhor, algo já previsto numa lei anterior, e ela pode retroagir nesse caso, exceto para aplicar a penalidade, o que é bastante razoável, na medida em que o próprio Estado, reconhecendo a dificuldade de interpretação da lei, teve que publicar nova lei para expressamente interpretativa, não seria justo cobrar essa penalidade. Cuidado, não seria justo cobrar a penalidade, e é o que o Código determina. Observe que nós vimos no artigo 100, parágrafo único do CTN, que quando uma norma complementar é obedecida e depois se verifica que ela estava errada, o tributo vai ser cobrado sem penalidade, sem juros de mora, sem atualização monetária, pelo valor histórico da época, sem nenhum acréscimo. Lá no artigo 100, parágrafo único. Até dei o exemplo de uma isenção concedida por ato do secretário de Fazenda, uma isenção do IPTU. O contribuinte deixou de pagar o IPTU por essa isenção, que só pode ser concedida por lei. O ato é nulo. O ato do secretário é nulo, só poderia ser concedido por lei. Mas o contribuinte que é isento, por exemplo, ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, parou de pagar. Verifica-se depois que aquele ato era nulo, vai ser cobrado o tributo que deixou de ser pago, mas sem qualquer acréscimo, sem juro de mora, sem penalidade, sem atualização monetária, de acordo com o artigo 100, parágrafo único do CTN. Agora, aqui não. No artigo 106, inciso 1º, ele exclui apenas a penalidade. Juro de mora, atualização monetária, isso tudo vai ser cobrado. Essa sutileza que o examinador tarado adora. Ok? Há que se prestar bastante atenção, fazer esse link do artigo 100, parágrafo único, com o artigo 106, inciso 1º. 100, parágrafo único, exclui qualquer acréscimo, 106, inciso 1º, que estamos olhando, exclui apenas a penalidade. Mas há um detalhe ainda importante nessa questão. Como é que se chama essa interpretação? A ciência que estuda a interpretação das leis chama-se hermenêutica. É a ciência que estuda a interpretação das leis. E dentro da hermenêutica, existem vários tipos de interpretação: teleológica, lógico-sistemática, literal, benigna, e uma delas chama-se autêntica. A interpretação autêntica é exatamente essa que nós estamos vendo, uma lei interpretando outra lei. Então, voltando lá para a nossa tela, a este fato, uma lei interpretando outra lei, dá-se o nome de interpretação autêntica. Então, é perfeitamente possível que o examinador
pergunte na prova se a hipótese de na hipótese de interpretação autêntica cabe a aplicação retroativa da lei tributária. Cabe, sem dúvida nenhuma, exceto para cominar penalidade. Muito bem, minha gente. Essa é a primeira hipótese de aplicação retroativa. Mas há uma segunda hipótese, do artigo 106, inciso 2º do CTN. Vamos conhecer o texto e depois dar os exemplos para que você fixe bastante bem esse conteúdo. Vamos lá. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito. Inciso 2º. Tratando-se de ato não definitivamente julgado. Cuidado. Tratando-se de ato não definitivamente julgado. E aí vamos lá. A linha A, quando deixe de defini-lo como infração. A linha B, quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo. E quando lhe comine penalidade menos severa que aquela prevista na lei vigente ao tempo de sua prática. Vamos entender isso aqui, voltando para mim, olha só. Vamos imaginar que eu, como fiscal de rendas do Estado do Rio de Janeiro, lavro um auto de infração, cobrando uma penalidade por uma infração tributária pelo fato do contribuinte deixar de pendurar o cartão de inscrição no estabelecimento, que é uma obrigação acessória prevista na legislação do Estado. Muito bem. Vamos imaginar que esse contribuinte entre com uma impugnação, qualquer que seja. Monta-se um processo administrativo de discussão daquele auto de infração. Nesse meio tempo, em que o ato não está definitivamente julgado, porque existe uma impugnação, um processo administrativo discutindo aquele auto de infração, vem uma nova lei dizendo que aquele fato deixa de ser infração. Não é mais infração, não é mais obrigatório pendurar o cartão de inscrição no estabelecimento. Ora, a nova lei deixou de tratar aquele fato como contrário a uma exigência de ação. Deixou de tratar aquele fato como infração tributária. Em função do ato não estar definitivamente julgado, essa nova lei retroage e beneficia o contribuinte. É lógico que ela só pode retroagir para beneficiar o contribuinte quando deixar de considerar como infração, como está no inciso 2º da linha A. Ok? Mas cuidado, o ato não pode estar definitivamente julgado. Vamos imaginar que o indivíduo praticou um crime, certo? Matou a sogra. Legal. Matou a sogra, foi preso, condenado definitivamente, está na prisão. Amanhã vem uma lei dizendo que matar a sogra não é mais crime, é ato de utilidade pública. Certo? Esse cara, lógico que é uma brincadeira, porque as sogras não me... Deve ter muitas sogras assistindo aqui, talvez isso é só uma brincadeira. Então, mas vamos imaginar que um crime qualquer deixe de ser considerado crime. O indivíduo é solto no dia seguinte, mesmo que já esteja definitivamente condenado. No direito tributário, não. O ato foi definitivamente julgado hoje, determinando que ele tem que pagar, naquele meu exemplo, uma multa realmente por não ter pendurado o cartão de inscrição no estabelecimento. Amanhã vem uma nova lei dizendo que aquilo não é mais obrigatório, deixando de ser infração, portanto. Essa lei não retroage. Só retroage se o ato não estiver definitivamente julgado. Esse é o grande detalhe. Mas vamos dar uma olhadinha na linha B. Esta linha B trata também da aplicação retroativa de uma lei desde que o ato não esteja definitivamente julgado. Já vimos isso. Ok? Essa linha B trata, na verdade, uma obrigação acessória. Aquilo que deixou de ser obrigação acessória. Mas essa linha B tem vários detalhezinhos que nós precisamos conversar, dando exemplos. Então vamos deixar essa linha B para a nossa próxima aula. Ou seja, na próxima aula vamos continuar as hipóteses de aplicação retroativa do artigo 106, que é o artigo que trata do ato não definitivamente julgado. Já vimos o inciso primeiro, é quando deixar de considerar aquele ato como infração, e vamos ver
as alíneas B e C na nossa próxima aula. Até lá!